RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Olá, hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio da RFI em Paris Liliane Muti e Daniel Zarvos. Eles são os diretores do filme documentário Miúcha, a voz da bossa nova. Ambos moram aqui em Paris e vão levar essa produção franco-brasileira para o Festival Internacional de Cinema de Toronto. E depois o filme será exibido fora de competição no Festival do Rio. Conta a saga da cantora Miúcha, como eles descrevem, a antimusa da bossa nova e o sonho dela de se tornar cantora. Roda toda a gente, roda ao redor desta terra, esta praça é formosa. Não dá muito pra ficar virando cantora a essas alturas. Mamãe é horrorizada com esse negócio de cantora e tudo isso. O palco era a coisa mais proibida, mais feia que podia existir, né? Bom, como a gente ouviu nesse estreia, não foi uma escolha fácil começar com a Liliane e se tornar cantora naquela época. A Miúcha, Maria, quero agradecer primeiro o convite. A Miúcha podia ser como qualquer uma de nós, você, eu, quem está ouvindo a gente, porque era uma garota cheia de sonhos, que veio parar em Paris para estudar a história da arte, mas que também foi uma forma de se libertar de uma família que, apesar de ser do ponto de vista político, social, cultural, mas que tinha também algumas características conservadoras, como da época, e que infelizmente ainda hoje podemos também observar, que existem os lugares dos homens, dos filhos homens e da filha mulher. A Miúcha é a mais velha, de uma família de 7 irmãos. Ela é irmã do Chico Buarque, mas também tem outros artistas na família dela, como a Ana de Holanda, que é cantora. E para as meninas, né, era uma questão assim um pouco fora da curva. Então a mãe da Miúcha, a Maria Amélia, ela costumava dizer para a filha: se você sonha em ser cantora, você tem que ser no mínimo uma Piaf. Só que a Miúcha queria cantar bossa nova. E aí, para quem conhece a bossa nova, sabe que não tem nada a ver com Edith Piaf. Assim, é uma outra forma de lidar com a canção. Então, a Miúcha era uma garota de praia. Era uma questão assim, muito mais com o corpo, com alegria, e não a dramaticidade, né, da música dos anos 40, dos anos 50. Então, quando a Miúcha vem para o exterior e depois de Paris ela vai para Nova York, acompanhando João Gilberto, nesse momento ela se liberta, só que a saga só está começando. E aí o filme vai mostrar que, infelizmente, tem vários percalços e a gente vai seguindo essa aventura, porque mesmo sendo um documentário, ele é todo filmado em live action, é um filme de arquivo, então, assim, é um filme que tem ação, é um filme que você sente você viajando com a Miúcha. Eu considero, inclusive, um road movie. Já que você falou da França e estamos aqui em Paris, ela veio para cá com 24 anos, né, de navio, e aí conviveu nessa cena efervescente do Quartier Latin. E aí depois, já aos 40 anos, ela volta, né, já consolidada como cantora, cantando em várias línguas. Paris está presente no filme, como ela disse, tem Nova York, tem Paris. Paris está, o encontro deles se dá em Paris e o debut da aventura dela, quando ela cai no mundo. Ela vem num navio chamado da Amazon, e ali cantando num barzinho, onde a Violeta Parra, poeta chilena, fazia umas soirées, que ela encontra o João. E é um amigo argentino que leva os dois para se conhecerem, achando que vai fazer um grande encontro, né? O inventor da bossa nova e a grande poeta latino-americana. E não dá liga nenhuma entre os dois. Mas aí ela fala, fica aí mais um pouquinho, né? Uma tica brasileira. Quem canta a bossa nova. E aí, a partir daí... a Miúcha está no palco. Acho que isso no filme é muito importante, que o João Gilberto, ele está no público da Miúcha, né? É ela quem canta. E eu costumo dizer, é muito polêmica essa afirmação, mas, assim, além de fazer o filme da Miúcha, eu estudei bastante sobre a Miúcha, eu vim para aqui para escrever sobre a Miúcha. E eu tenho plena convicção, assim, que a gente pode realmente duvidar, pelo menos pôr em questão, se existiria o João Gilberto sem a Miúcha.
Interessante isso que você fala, porque ela conviveu, né, com os grandes nomes da música brasileira, né? Então, aí, recuperando, ela foi a mulher do João Gilberto, aluna do Vinícius de Moraes, você disse que ela é irmã do Chico Buarque, companheira do Tom Jobim. Ela bebeu na fonte, né, digamos assim. Mas eu vi no filme alguns momentos em que uma repórter pergunta para ela, você gostaria de ser cantora, né? É claro que ela tinha essa vontade, mas isso ficava um pouco reprimido, de certa forma. Ela tinha esse papel de mãe do lar. É isso? Acho que ela tinha esse conflito constante do que era esperado dela e da situação que ela acabou entrando, né? É porque, assim, quando ela vem para Paris, o sonho de ser cantora é o mote, né? Essa liberdade que ela busca. E aí o amor e o casamento é um ponto de virada. Porque ela começa cantando nas ruas de Nova York, acompanhado... Nova York depois, mas aqui de Paris, acompanada pelo João do Banjo, pelo Dudu do Banjo. Pelo Dudu do Banjo. E aí, nesse momento, não tinha muita gente cantando na rua, na verdade, não era o que a gente vê hoje, né? E ela já era irreverente. E aí, depois desse acontecimento que o Daniel contou da La Candelária, que é essa casa de show que tem a Violeta e o João volta para Nova York, porque era onde ele morava. Ele estava, naquela época, se separando da Astrude Gilberto. E ele liga para a Miúcha, manda uma carta também, eles se comunicam de algumas formas, convidando para ela ir morar em Nova York. E ela hesita, porque ela está aqui em Paris, está aqui com uma tia dela também, a tia Gilda, enfim, ela estava, como já contei, na Sorbonne, ela estava começando a fazer a vida dela, ainda muito jovem, e ela vai acompanhar ele. E nesse momento que ela vai para Nova York, a vida dela ganha um outro rumo, porque eles acabam se casando, eles têm juntos, né, a única filha dela, que é a Bebel Gilberto, e aí ela cuida dessa filha, em alguns momentos a filha vai para o Brasil, aí ela segue com o desejo de ser cantora. E eu não posso contar tudo que tem no filme, mas quando eu falo da relação do casamento, é que ela realmente já era amiga de toda essa entourage, assim, do Tom Jobim. Então, isso que era a Bossa Nova começando. Então, todo o repertório, as músicas que ela vai escolhendo para um disco, aquilo ali, o João e ela, a gente acompanha aquilo ali nessa relação dentro da casa, né? É realmente o olhar de dentro, o olhar, essa perspectiva feminina da Bossa Nova. É o olhar dessa mulher. Por isso que o filme é a voz da Bossa Nova, porque a voz é esse grito dela de ser cantora que ficou preso. Depois ela vem cantar aqui no Olympia, mas tudo, o casamento realmente tem um antes e o depois. Então o filme tem esse recorte temporal que se passa durante esse período dos anos 60 e 70, que é onde ela está entre essas cidades, que tem ainda Cidade do México, como você falou, e o Rio de Janeiro. A gente tem as imagens do filme, e quem está nos ouvindo pode acompanhar no site da RFI um pouco mais desse documentário. Cidade do México, 27 de fevereiro de 1969. Você sabe que eu fiz 33 anos ontem? Estou abismada, sem entender onde é que eu me meti todos esses anos. No outro dia eu tinha 24 e estava indo para a Europa. Listen, the rain is falling on the roses. The fragrance drips across the garden, like the scent of some forgotten melody. This melody belongs to you, belongs to me, belongs to no one. Cheguei na casa de Chico, nem sei como. Vim numa quinta-feira, meio fugindo. Eu estava tão cansada e com tanta história maluca em volta de mim que mal tinha forças de arrumar as malas, essas coisas. Eu vou pedir pro Daniel Zarvos contar um pouquinho como é que foi para fazer 10 anos, né? Vocês têm aí, pelo que eu vi, diários, fitas cassetes, imagens de arquivo, vocês lapidaram, enfim. Foram 10 anos assim, a ideia começa 10 anos atrás e 5 anos mesmo que a gente trabalha numa base regular, e nos últimos 2 anos só trabalhando no filme. Os arquivos são todos os arquivos dela, arquivos assim... tem o filme de casamento, que foi feito pelo Luiz Bonfá, tem o Super 8, que foi gravado pelo Chico, e tem também outros arquivos que a gente foi pesquisado, a gente escaneou, trabalhou, restaurou. Tem um filme feito pelo Walter Lima Jr., que é do Tom Jobim. Tem várias coisas. E com isso a gente faz uma concha de retalhos e vai contando a história. E vão aparecendo várias mulheres, que são, na verdade, a Miúcha,
porque a Milcha também pode ser várias mulheres, então você tem isso, esse jogo para se contar uma narrativa através das imagens de arquivo. As imagens de arquivo, elas seguem essa narrativa. E tem a voz a da gente- Sylvia Buarque, a né? voz da Que é Sylvia a Buarque, sobrinha dela. Sim, que foi escolhida pela Milcha. A Sylvia Buarque é uma atriz que a gente sonhou bastante com ela. E a Miúcha sonhou, né? Quando a Miúcha estava viva, a gente estava sempre juntos. Conversando muito, E né? conversando e pensando no filme Nossa, juntos e cartas. tal. E quando a gente convidou a Silvinha, ela imediatamente aceitou o convite, mas o que para mim foi mais forte desse processo foi que quando a Silvinha gravou, a Miúcha já tinha morrido, e para ela encarnar a Miúcha, ela escutava as conversas e as mensagens de áudio do WhatsApp. Então ela tinha a voz da Miúcha registrada no seu telefone, e ela, claro, contou pra gente que se emocionou muito, né, de ouvir a voz da tia, né, a tia depois de morta, e é como reviver a tia, para ela achar o timbre, encontrar esse tom da voz da Miúcha, que tinha um certo... A Miúcha sempre foi uma pessoa muito bem-humorada, então mesmo quando a vida não ia bem, tem passagem do filme que ela passa dos altos e baixos financeiros, da dificuldade do João subir no palco, fazer show, e ela ali, vai, e ela tentando gravar aquele disco, mesmo ali ela tem sempre uma piada. Então é esse tom que a Silvinha ela seguiu, e a gente dirigiu a Silvinha remoto, né? Porque foi em plena pandemia, a gente aqui em Paris, eu e o Dani, a Silvinha lá no Rio de Janeiro, acompanhada pela assistente de direção, que foi a Tereza Médicis, e ela estava lá no estúdio do Emiliano Sete, estava a equipe lá e a gente aqui na Filmes, no estúdio de Paris, e a gente online falando, e a gente visivelmente notava como ela estava emocionada. E para mim isso foi muito assim, fundamental, marcante para ela achar esse timbre, porque ela lê principalmente os diários e as cartas da Miúcha. E é ali que a Miúcha sangra. Realmente, assim, tem momentos, assim, eu também me emociono. Ela realmente, ela escreve com o útero, né? Ela escreve com o corpo inteiro. Então, a gente percebe que era um feminismo diferente da nossa época, mas que ela realmente já tinha consciência. Ela conviveu, por exemplo, com a Simone de Beauvoir. Então, ela tinha consciência do papel dela na história. Ainda não vi o filme, mas fica bem claro assim essa pergunta, né? O que é necessário para uma mulher latino-americana ter o direito de ser ela mesma, além dos estereótipos? Eu gostei muito dessa frase de vocês. E eu queria saber qual é a expectativa para esse lançamento, então. Bem, a gente está indo agora para o Festival de Toronto com filme. Nós somos o único documentário brasileiro e coprodução com a França no Festival de Toronto. São 20 filmes de 700 filmes. Quer dizer, 700 filmes foram submetidos, 20 filmes foram escolhidos. E a expectativa é boa. A gente esteve também no Colorado, no Festival de Telluride. E o filme foi super bem aceito, as pessoas adoraram. As pessoas paravam a gente na rua para falar o quanto o filme era maravilhoso. A gente fica, poxa, que bom. E é muito bom ver isso, porque é muito trabalho. E essa perspectiva que eu acho que a Lili pode falar melhor sempre, né? Acho que de manter a Miúcha viva, sabe? E através da Miúcha, eu acho que cada mulher que sonhou, que sonha ser cantora e ser artista, porque parece fácil, mas assim, na prática, quem é mulher artista, mãe, como a Miúcha, sabe que cada dia, realmente, o lugar da mulher na sociedade não é o mesmo lugar de privilégio dos homens. Então, assim, esse filme, para mim, é um filme manifesto também, porque eu acredito que todo cinema é político, sim. E falar sobre a Miúcha é falar sobre esse lugar da mulher artista, que é importante e atual, ainda hoje, infelizmente. Assim, não acho que isso é para se comemorar de forma alguma. Só queria dizer que a gente vai para o Rio também, como a gente está falando em português. Sim. A gente está super feliz pelo convite da Hilda Santiago, que o Rio vai ser o curadora nosso grande do lançamento, Festival na do verdade. Rio. A gente vai para uma noite de gala no Rio, no Cinema Odeon. Espero que caibam todos os amigos, são 500 lugares, tem muita gente perguntando que quer ver o filme, como a Maria Paula estava dizendo também, assim, para ver o filme, não só o trailer. Então, acho que o Rio vai ser uma grande festa, a gente espera receber todas as famílias Buarque, Jobins, Moraes, mais os Silvas, os Mutis, os Zarros, os Carvalhos, todas as famílias brasileiras que se sintam representados também, porque é uma história de família, não deixa de ser de mulher também. Mas eu acho que os brasileiros e quem ama bossa nova, assim, vai ver esse movimento a partir dessa voz de uma mulher, talvez de uma forma diferente a partir desse filme.
Perfeito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fica todo mundo, então, na expectativa. Obrigada pela presença hoje, Liliane Muti e Daniel Zarvos, os dois, então, os diretores de Miúcha, a voz da Bossa Nova. Mesmo com toda a sanha, toda a façanha, toda a picanha, toda a campanha, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa manhã. Acaba que os 3 maiores nomes da Bossa Nova tiveram uma estreita relação comigo. Acho que eu sou a única cantora que cantou e gravou com João Gilberto, com Tom Jobim e com Vinícius de Moraes. Foram relações muito intensas. Eu bebi na fonte. O que será que me dá